Eu começo agradecendo a participação de todos que estão aqui hoje, né, participando de mais um webinar. Essa é uma oferta da Wolters Kluwer, em parceria com o portal de periódicos da CAPES. Então, nós temos feito essas ofertas de webinar, porque elas estão dentro desse contexto da revisão sistemática de literatura, das síntese de conhecimento, e a gente sabe que essa é uma necessidade, né? Existe uma lacuna de conhecimento nessas áreas, e por isso a gente tem investido nesses webinars para vocês. Eu aproveito para convidar todos vocês que têm interesse nesses temas a participarem dos treinamentos de OVID que eu, gerente de treinamentos da Wolters Kluwer, dou, porque esses treinamentos vão ensiná-los a fazer uma busca nessa plataforma de busca avançada que está disponível no portal de periódicos da CAPES. Então, todo mundo que tiver acesso ao portal de periódicos da CAPES consegue acessar a OVID. Então, depois vocês vão receber os links de avaliação do webinar da professora Vilanice e também vão receber aí o link para o treinamento, para quando vocês quiserem se inscrever. Professora, muito obrigada novamente pela participação, né? A gente já está nessa parceria aí desde o ano passado e eu agradeço muito a sua disponibilidade para participar. Vou começar a apresentar a professora Vilanice, mas depois, por favor, você pode se apresentar. Então, a professora Vilanice, ela é diretora do Centro Brasileiro, né? Do Centro JBI, perdão, e ela também é docente da Escola de Enfermagem da USP. Então, professora, por favor, pode se apresentar e iniciar. Muito obrigada de novo pela sua participação. Muito obrigada, eu até estou controlando meu tempo aqui. Muito obrigada, Ana, pelo convite, a equipe aí da Wolters. E que bom, né, ter esse público aí, bastante gente se inscreveu, agora você falou que tem pouco mais de 100 e poucas pessoas. Eu quero agradecer a oportunidade, dizer que para mim é um prazer falar deste assunto. A gente vem fazendo nesses formatos, o que facilita bastante a possibilidade de participação expressiva de diferentes partes do país, até de repente de outros países, então isso nos aproxima, mas ao mesmo tempo a gente continua olhando para uma tela e falando com a tela. Ainda bem que eu vejo a Ana e eu só estou vendo um monte de letrinhas aqui, como toda professora e todo professor, a gente gosta de interagir com o público, né? E então, assim, a tecnologia é muito boa, mas tem os contras também, os prós e os contras, e um dos contras é não poder ver vocês, não poder interagir, não poder olhar nos olhos, nas expressões, na comunicação não verbal e falar assim, ele está entendendo, ela não está Hoje eles estão com a entendendo. câmera habilitada, professora. Então, hoje você vai ver a carinha daqueles que abrirem a Pronto, eu câmera já aí vi para o você. Robson aqui na minha frente, que coisa boa, gente. Então, assim, uma boa noite para vocês. Obrigada por terem selecionado esse tempinho aí da vida de vocês para ouvir a gente falar de revisão sistemática na metodologia do JBI. E eu declaro que eu tenho conflitos de interesse na perspectiva de que eu sou diretora do JBI Brasil, que é o Centro Brasileiro para o Cuidado da Saúde Baseado em Evidências. É um centro de excelência do JBI, e já vocês vão entender um pouquinho o que é esse JBI, o que é o JBI. Então, eu sou diretora do JBI Brasil, professora da Escola de Enfermagem da USP, sou enfermeira, e atualmente sou também presidente da Associação Brasileira de Enfermagem de Seção São Paulo, e uma pessoa que milita muito pela enfermagem, que é parte do público aqui é enfermeiro, mas também nós temos fisioterapeutas, bibliotecários, vários alunos de pós-graduação, de mestrado, doutorado, muitas instituições aqui participantes, né, o pessoal da Cochrane, da BRM, do Ministério da Saúde, Fiocruz, muitas universidades públicas brasileiras, privadas também. Então, para a gente é um prazer falar com esse público tão seleto e tão importante. Eu vou, de um modo geral, a Ana me pediu para falar como elaborar uma revisão sistemática da literatura utilizando a metodologia do JBI.
Olha, a gente oferece um curso pelo JBI Brasil, que é credenciado pelo JBI, que tem duração de 40 horas, e como a gente fala muito como brasileiro, né, então a gente fala e dá um pouquinho mais, que às vezes tem mais gente que fica com dúvidas. Então eu vou falar hoje durante 1h30 e amanhã durante 1h30, então hoje eu vou abordar a revisão sistemática de estudos quantitativos e amanhã de estudos qualitativos e mais revisão de escopo. Então, para a gente falar um pouco do como entra a revisão sistemática neste movimento, eu vou falar um pouco sobre esse movimento da prática baseada em evidências ou do cuidado em saúde baseado em evidências, falar bem rapidamente sobre o JBI e o JBI Brasil, o modelo JBI do cuidado à saúde baseada em evidências, falar sobre os tipos de revisões sistemáticas que existem, as perguntas de revisão, e eu já de antemão digo que a pergunta de revisão é a porta de entrada para tudo. Então, a gente tem que fazer uma pergunta muito bem feita, porque é dela que vão ser criados os critérios de inclusão, de exclusão, seleção dos estudos, e a gente vai ver. E as etapas de desenvolvimento de uma revisão sistemática. Bom, nesse movimento da história do cuidado em saúde baseada em evidências, nós temos aí três figuras importantes, que é o professor Archie Cochrane, que é um pesquisador escocês, que ele estava muito preocupado como a medicina vinha tomando decisões para informar para a prática, né? Que decisões, em que se baseavam, em que evidências eles se baseavam para desenvolver a prática, para tomar decisão. E o professor Archie Cochrane, em 1972, ele publicou um livro muito importante, que foi mais conhecido, que é Effectiveness and Efficiency, Random Reflections on Health Services. E depois disso, ele se tornou uma referência, porque ele dizia que desenhos de estudos bem feitos, e ali ele dizia de ensaios clínicos randomizados, eram padrão ouro, né, para gerar evidências mais confiáveis do que outros tipos de evidências existentes. E foi nisso que, em 1992, ele fundou o Centro Cochrane, lá em Oxford, no Reino Unido, e em 1993, a Fundação Cochrane. O professor David Sackett é um epidemiologista, é dele o conceito mais importante, que mais usado sobre o que é cuidado, o que é prática baseada em evidências. E nesse movimento, a gente tem a figura da pessoa, do professor Alan Pearson, que é um enfermeiro britânico, que foi muito influenciado pelos trabalhos do professor Archie Cochrane. E o papel do professor Alan Pearson, ele tem a grande importância, porque ele veio tensionar e ele veio dizer que evidências não eram somente geradas de ensaios clínicos randomizados ou de evidências de efetividade, mas também porque de outros tipos, porque a natureza dos problemas exigem tomada de decisão sobre diferentes perspectivas. Então, assim, existe uma gama diversificada de metodologias que podem gerar evidências adequadas. E aí ele dizia que não só a efetividade, que é extremamente importante, mas também a viabilidade, adequação, significado. É um enfermeiro olhando sobre uma perspectiva não só de efetividade de determinado tratamento e a medida dos desfechos a este tratamento. O professor o professor Alan Pearson, ele fundou o JBI em 1996. E ele fala
que colocar a informação apropriada nas mãos daqueles que determinam a política de saúde, que prestam cuidados de saúde, é fundamental para melhorar a prestação de cuidados e os resultados de saúde. E ao criar o JBI, essa figura que vocês estão vendo é uma pedra que cai na água. Essa pedra que cai na água, quando ela cai, ela espalha suas ondas e vão alcançando outros lugares, outras pessoas. É este logotipo que comunica o que o JBI vem desenvolvendo para melhorar a prestação de cuidados, trabalhar com melhoria dos resultados de saúde por meio de informações e para a tomada de decisão desses profissionais. Então, o JBI, ele começou lá no Hospital Royal Adelaide, Hospital em Adelaide, lá na Austrália, e desse hospital, dali até de 1996 até 2002, ele abrigou o JBI. O JBI recebeu o que chamava à época Instituto Joanna Briggs, em homenagem a uma matrona do hospital. O JBI, ao ser criado, ele recebeu um valor em dólar, e aí eles deram esse nome de Joanna Briggs para homenagear essa matrona do hospital. Só que, a partir de 2020, o JBI deixou de ser chamado Joanna Briggs Institute, somente de JBI. Qual é o objetivo do JBI? Ser líder global no cuidado em saúde baseado em evidências, fornecendo recursos de alta qualidade para melhorar os resultados no local de atendimento. Dessa iniciativa em um hospital lá na Austrália, hoje existe, ou já isso se transformou em uma colaboração internacional com mais de 80 entidades colaboradoras ao redor do mundo. Essas entidades, então, são grupos afiliados ou centros de excelência, porque existe uma avaliação anual de ambos, e, conforme a avaliação, ele se mantém como centro de excelência. O JBI Brasil é o único centro de excelência da América Latina. Tem mais 2 grupos afiliados constituídos, um em Costa Rica, e a gente está dando mentoria a este grupo, e um que é produto de um consórcio entre Chile, Peru e Colômbia. Em 2009, professoras da Escola de Enfermagem da USP participaram de um evento organizado pela Cochrane, em São Paulo, e lá em que estava presente o professor Alan Pearson e o professor Craig Lockwood, que é um dos atuais diretores de divisão da ciência da implementação do JBI. E dali iniciou-se uma conversa com a possibilidade de criar um grupo, o Brasil sediar uma colaboração do JBI. Então, surgiu o JBI Brasil, e nós somos, então, essa única entidade colaboradora do JBI como centro de excelência da América Latina. E foi fundado na Escola de Enfermagem da USP, isso aqui é uma vista aérea da nossa escola, e em parceria com o Hospital Universitário da USP. O que é, então, o cuidado em saúde baseado em evidências? Por que, então, que a gente conta um pouco dessa história, até para situar de onde a gente está falando? O JBI considera o Jordan, a Zoe Jordan e todo o grupo de diretores de JBI, eles definem cuidado em saúde baseado em evidências como a tomada de decisão que considera a viabilidade, adequação, significado e efetividade das práticas de saúde. Então, neste conceito aqui, nessa definição, eles colocam quais são os elementos chaves do cuidado em saúde baseado em evidências. A melhor evidência disponível, o contexto em que esse cuidado se efetiva,
o julgamento, as preferências dos pacientes, o julgamento, a expertise do profissional. Todos esses elementos, eles são necessários para se dizer que a gente desenvolve um cuidado de saúde baseado em evidências, ou a prática baseada em evidências. Esse movimento todo de medicina baseada em... começou com Cochrane, medicina baseada em evidências, enfermagem baseada em evidências, isso generalizou de maneira que o que a gente mais usa é prática baseada em evidências. E o JBI usa o conceito de evidence-based healthcare. Ele também criou o modelo FAME, né, a concepção FAME, que é viabilidade, significado, adequação e efetividade, porque quando a gente vai tomar decisão, os profissionais, eles precisam considerar esses elementos. E é desses elementos que aqui que estão no centro do modelo, e se vocês lembram lá do logotipo, é a pedrinha caindo na água e espalhando suas ondas. Esse aqui é o modelo, que aqui dentro tem a viabilidade, adequação, significado e efetividade das práticas, para quê? Para melhorar a saúde global. E nesse aspecto, a gente tem que considerar que a melhoria da saúde global é a meta que a gente precisa sempre considerar naquilo que a gente faz para a tomada de decisão em saúde. Então, melhorando essa saúde global, a gente precisa, então, ver quais são as necessidades de conhecimento, como engajar as partes interessadas. Então, esses são elementos importantes. Quando a gente fala neste modelo, a evidência ela é gerada por meio das pesquisas. A gente tem vários alunos aqui de pós-graduação, então a gente gera pesquisadores presentes. Então a pesquisa ela é gerada por meio das pesquisas, né? As evidências são geradas por meio das pesquisas, da experiência, da expertise, do profissional, do discurso. Então, são gerações de evidências. Como que eu falo? As pesquisas e os desenhos dos estudos é que informam como aquilo que é produzido em termos de conhecimento. Como discurso, às vezes a gente não tem evidência ainda produzida, e a gente está vivendo a questão da pandemia de Covid-19, que ninguém sabia nada sobre Covid-19 em março de 2020, somente a experiência dos colegas chineses que estavam vivenciando uma doença nova. Hoje, nós já temos produção suficiente para fazer sínteses de evidências, que é uma outra cunha do modelo do cuidado de saúde baseado em evidências. Essa síntese de evidências tem como elemento-chave as revisões sistemáticas, os sumários de evidências, ou as revisões rápidas, e os guidelines, as sociedades de especialidades aí produzem muitos guidelines. Na sequência deste modelo, tem a transferência da evidência. A transferência da evidência ela é concebida como este movimento de disseminação, integração de sistemas e educação. Então, o que eu estou fazendo aqui, eu estou dentro dessa cunha, que eu estou falando para vocês sobre revisão sistemática. Então, quando eu formo pessoas dos cursos de implementação de evidências ou de revisão sistemática, eu estou dentro dessa cunha aqui do modelo do JBI. Quando vocês, por exemplo, pegam um artigo e chega lá no colega de trabalho e fala, nossa, eu li esse artigo, eu vi, é um ensaio clínico randomizado, tem uma excelente qualidade metodológica e os resultados favorecem a intervenção, os desfechos favorecem a intervenção que consiste nisso. Eu estou dentro dessa cunha. E a última parte do modelo, mas esse movimento ele é cíclico, vocês veem que tem setas bidirecionais, elas falam que é a implementação de evidências. A implementação de evidências consiste no desenvolvimento de ferramentas para
melhorar ou mudar a conformidade às melhores práticas. Se a evidência é gerada às pesquisas, esses resultados das pesquisas têm que chegar à prática, têm que ser colocado em prática. Então, aqui está dentro deste modelo, dessa cunha de implementação de evidências. Para isso, nós precisamos fazer avaliação do contexto, análise do contexto, facilitação da mudança e pensar na sustentabilidade da proposta. O JBI, ele desenvolveu metodologia para essas duas cunhas aqui, tanto na síntese de evidência como para a implementação de evidências. E ensina essa metodologia aqui dentro dessa perspectiva de transferências de evidências. Né? Então, onde que nós estamos aqui e sob que perspectivas nós estamos aqui falando de síntese de evidências? Desta cunha aqui, e as revisões sistemáticas estão dentro desta cunha de síntese de evidências. O que é, então, revisão sistemática? Elas consiste em colocar em um único documento uma síntese de muitos estudos relevantes que usaram métodos rigorosos e transparentes para responder a uma pergunta de revisão. E vai informar qual é a melhor evidência disponível para sintetizada em um único documento. Por que as revisões sistemáticas elas são importantes? Porque nós temos uma produção científica absurda, assim, imensa. Nós temos milhares e milhares de revistas em que são veiculadas as evidências, as pesquisas são publicadas, e nós não temos condições de absorver esse mundo de coisas que é produzida. Então, as revisões sistemáticas, elas vêm, então, responder uma pergunta, buscando estudos com método muito rigoroso, transparente, reprodutível, abrangente, que nós colocamos todos os estudos publicados nas diferentes bases de dados, inclusive a literatura cinzenta. Por que, então, a gente deve fazer revisão sistemática? Primeiro, para descobrir qual é a evidência internacional. Eu não faço revisão sistemática para descobrir o que o Brasil faz. Não. A revisão sistemática ela vai reunir toda a evidência produzida no mundo. Então, ela é internacional. Por isso que eu, por exemplo, tenho que definir muito bem os termos, o que eu estou usando, lá nos critérios de inclusão, deixar bem claro, a partir de órgãos internacionais. Por exemplo, se eu vou falar em adultos, eu tenho que dizer quem são os adultos. Se eu vou fazer idosos, quem são os idosos? A partir de que idade? Maior ou igual a 18 anos. 60 anos ou 65 anos de idosos? A partir de que parâmetro? Geralmente a gente usa o da Organização Mundial da Saúde. Eu faço revisão sistemática para confirmar a prática atual ou para resolver qualquer variação. Por exemplo, tem estudo que mostra que aquele tratamento, aquela intervenção, ela é efetiva para melhorar os resultados X. Tem estudo que diz que não. E aí, o que eu vou fazer? A gente também faz revisão sistemática para identificar que áreas são ainda, que lacunas ainda existem para desenvolver pesquisas futuras. Para investigar resultados conflitantes, por exemplo, eu falei que uma prática diz que um estudo diz que sim, outro diz que não. Então, para isso. E para produzir declarações, e essas declarações vão orientar a tomada de decisão. Gente, os recursos em saúde, eles são muito escassos, então a gente não pode ter desperdício de saúde.
de recursos. Então, por isso que a gente tem que tomar decisão do melhor cuidado, da melhor intervenção, a partir do que os estudos mostraram como efetivos, como viáveis, como significativos para aquela prática. Agora, como eu faço? Qual é a distinção que eu faço entre revisão sistemática e revisão da literatura? A revisão da literatura, ela é subjetiva, a pesquisa é limitada, ela não é reprodutível, não é transparente, não existe uma metodologia que é informada, que é declarada. Então, eu não consigo, por exemplo, reproduzir se o colega produziu aquela revisão da literatura, eu não consigo reproduzir se eu fizer da mesma forma. As revisões sistemáticas, por sua vez, elas são informadas por um protocolo a priori. Toda revisão sistemática do JBI existe um protocolo de revisão sistemática a priori que deve ser registrado na Prospera. Vamos falar um pouquinho disso. É um processo de pesquisa estruturado, muito rigoroso, que segue em etapas muito bem definidas para reduzir risco de viés, que vai buscar a literatura toda existente para responder aquela pergunta de revisão, e os métodos são transparentes e reprodutíveis. É um processo fácil? Não. A revisão, quando a gente vai fazer revisão sistemática, a gente tem que pensar muito na qualidade, como eu vou desenvolver toda essa etapa de desenvolvimento de revisão sistemática. E a qualidade, ela vai depender da extensão em que esses métodos eles foram seguidos para minimizar risco de viés. Então, para isso, as revisões sistemáticas vão exigir relatórios explícitos, exaustivos dos métodos, e as revisões eles seguem aqueles padrões internacionais de relatórios. Então, por exemplo, se você vai fazer uma revisão de estudos quantitativos, você vai seguir o PRISMA. Se você vai fazer para o relatório, PRISMA não é método. Às vezes, eu sou editora associada da REUSP. Revisão sistemática virou moda. Não é moda, porque o método é rigoroso e transparente. Tem gente que diz que seguiu o PRISMA para fazer revisão sistemática. Está errado. PRISMA, ENTREC são padrões que vão nortear o relatório daquele estudo. E existem várias recomendações, por exemplo, do manual do JBI, que tem todos os tipos de revisão, a revista JBI Evidence Synthesis, que tem um guideline para os autores, que tem muito material, inclusive template, que deve ser seguido rigorosamente, assim como o handbook da Cochrane e de outras instituições internacionais que fazem revisões. Então, uma revisão sistemática de alta qualidade, os objetivos e as perguntas estão claramente articulados. Então, quando eu vejo um objetivo, quando eu faço uma pergunta, eu olho, o objetivo tem que ser pareado de acordo com aquela pergunta, que também tem que estar pareado com os critérios de inclusão e exclusão. E tanto o objetivo quanto as perguntas, critérios de inclusão, o que se sabe sobre aquele assunto, tem que estar no protocolo de revisão sistemática. A revisão sistemática de alta qualidade, ela faz uma busca abrangente da literatura para identificar todos os estudos relevantes. Então, eu não posso, por exemplo, fazer uma revisão, apresentar um relatório de revisão e dizer que eu só fiz a busca na PubMed e na CINAHL. Não posso, porque eu estou restringindo, isso é um viés. Tem que fazer avaliação crítica dos estudos incluídos. O JBI tem ferramentas, tem instrumentos de avaliação crítica dos estudos, por exemplo, de um ensaio clínico randomizado, de um estudo de corte, sim. Para cada tipo, desenho de estudo, há uma ferramenta que você faz, segue, e
essa avaliação crítica e essas ferramentas, elas levam em consideração principalmente a qualidade metodológica dos estudos incluídos. Faz-se também análise dos dados extraídos dos estudos que foram incluídos, apresentação e síntese dos achados extraídos, relatórios transparentes da metodologia e dos métodos usados para conduzir a revisão. Então, quando eu vou falar, a pergunta é como eu faço uma revisão sistemática? Como eu faço uma revisão sistemática, eu tenho que seguir todas essas etapas, de formular a pergunta, definir critérios de inclusão e de exclusão, localizar os estudos, né, montar uma estratégia de busca, selecionar os estudos, fazer a avaliação crítica desses estudos, a extração dos dados, a síntese dos dados, apresentar os resultados, interpretar esses resultados e estabelecer a confiança desses resultados. Por isso, existem indicativos, né, de estabelecimento de graus de confiança. Então, a gente, quando vai desenvolver, a gente tem uma revisão, a gente tem que pensar um pouco na logística dessas revisões sistemáticas. Será que eu tenho recursos humanos e técnicos? Recursos financeiros, por exemplo, eu vou fazer uma revisão sistemática, eu não vou, eu vou deixar aberto em qualquer língua. Eu vou ter recurso para traduzir um texto, um artigo em mandarim, porque mandarim, os chineses estão publicando assim horrores, estão publicando muito. É lógico que o inglês é a língua da ciência ainda. Então, essas coisas têm que ser consideradas. Então, eu tenho que ter pelo menos 2 revisores que vão trabalhar de forma independente na estratégia de busca e na avaliação crítica dos estudos incluídos, de maneira independente. Considerar também uma pessoa que tenha experiência no tópico e no processo de revisão. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma revisão sistemática que envolve diabetes, por exemplo, é importante ter alguém que conhece bem diabetes para saber, porque uma pessoa é experta naquela área. Ou uma pessoa que é experta no processo de revisão, metodólogo, uma pessoa que conhece bem a metodologia de revisão sistemática, por exemplo, eu estou falando aqui do JBI. É muito importante, a gente sabe que tem bibliotecários aqui nos escutando, o suporte da bibliotecária, porque a bibliotecária vai nos ajudar a montar, a desenvolver a estratégia de busca, indicar quais são as bases de dados para que a gente pode encontrar artigos naquela revisão. Por exemplo, se é uma revisão sistemática de educação, da área de educação, a base de dados ERIC não pode ficar de fora. Então, quem vai dar isso, essa orientação, essa indicação bibliotecária. Suporte de estatístico é muito importante, você vai fazer um estudo de efetividade, você vai saber trabalhar com odds ratio ou análises estatísticas lá, depois você vai montar o gráfico de meta-análise, analisar aquele gráfico, então é interessante ter um estatístico, isso não quer dizer que você não vai desenvolver a revisão sistemática, não tem. Então você tem que conhecer um pouco de estatística para os estudos quantitativos e acesso a software. Professora, só uma dúvida que está relacionada ao que você está falando. 2 pessoas perguntaram sobre a necessidade de inclusão da literatura cinzenta. Então, se Sim, você puder. Sim. Toda a literatura cinzenta tem que ser incluída. Eu vou falar de cada uma dessas etapas aqui, aí eu vou detalhar melhor. Então, na estratégia de busca, aqui a localização dos estudos, são dos estudos publicados e não publicados. Os não publicados é literatura cinzenta. Então, eu vou lá nos bancos de teses do Brasil, da Europa, da Ásia, então eu vou buscar essa literatura cinzenta, a depender do tipo de revisão, os documentos de governo, então isso a gente vai trabalhar um pouquinho mais. Mais pergunta até então, Ana? Seja relacionado ao que você está falando, não. Então, eu vou Tá, aguardar aqui. tá. Então, se tiver qualquer pergunta aí pode me
interromper aí a Tá bom. gente vai esclarecendo à medida que a pergunta vai aparecendo, tá bom? Então, quando eu vou escolher um tópico de revisão sistemática, primeiro eu tenho que fazer uma busca na literatura para saber se há artigos disponíveis sobre o tema de interesse. Então, não adianta eu falar assim, eu vou fazer uma revisão sistemática sobre... Tá, existe publicação, existem estudos, e isso vai também depender do tipo que você está escolhendo para fazer de revisão sistemática. Então, você vai falar assim, existe literatura, existem estudos primários produzidos, publicados, suficientes para eu fazer essa síntese de evidência? Então, isso você tem que buscar antes. Já existe alguma revisão sistemática sobre esse tema? Gente, se existe revisão sistemática publicada, não, para responder a mesma pergunta que você está fazendo, então desiste. Vai ser trabalho chover no molhado. Agora, se você achar uma revisão sistemática parecida, você tem que justificar, por exemplo, por que a sua revisão sistemática que você está propondo é diferente daquela publicada. Inclusive, quando você vai lá no protocolo de revisão, você tem que dizer que você fez uma busca na JBI Evidence Synthesis, nas bases de dados Cochrane, PubMed, Prospero, e você não identificou nenhuma revisão sistemática publicada ou em desenvolvimento, por isso que você vai fazer aquela revisão. Você pode fazer atualização de revisão, porque revisão sistemática é estudo primário, secundário. Você lê uma revisão sistemática que foi publicada em 2016. 2016 já tem 6 anos. E foi produzido muita coisa após isso. Então, você pode atualizar? Pode e deve. O JBI recomenda fortemente que revisões sistemáticas sejam atualizadas pelo menos a cada 2 anos. Tá? Então, vai depender muito do tema de interesse daquilo que é produzido. Quando você vai desenvolver a revisão, um protocolo de revisão sistemática, ele é essencial para o seu desenvolvimento, porque ele vai predefinir os objetivos, os métodos, vai permitir a transparência daquilo que você vai fazer, porque você já deixa declarado. Na pesquisa, a gente faz um projeto de pesquisa, não é isso? Os pós-doutorandos, os doutores, os mestres, os mestrandos, doutorandos, pesquisadores que me escutam. Quando a gente vai fazer uma pesquisa primária, a gente faz um projeto de pesquisa e submete a uma banca no exame de qualificação para a pessoa avaliar, arbitrar ali e dar a dica. Na revisão sistemática, a gente faz um protocolo de revisão a priori. E o JBI é uma condição sine qua non ter um protocolo publicado, desenvolvido a priori. Ele deve ser feito, então, antes da realização da revisão sistemática, e ele é separado da revisão. Então, por exemplo, eu publico um protocolo de revisão sistemática, é uma publicação. Eu desenvolvo a revisão sistemática, faço a publicação dessa revisão, é uma segunda revisão, é uma segunda publicação. Então, os protocolos de revisão sistemática, eles são feitos no JBI Summary, que é uma ferramenta que o JBI desenvolveu, que traduzindo, seria um sistema unificado para manejo, avaliação e revisão da informação. Os protocolos, como eu falei, não é uma publicação, se for aceita, e eles são rigorosíssimos nesse aspecto, eles são submetidos à revisão por pares, assim como um artigo primário que a gente submete a uma revista científica. Ele tem que ser publicado a priori nessa revista JBI Evidence Synthesis ou na Cochrane Databases of Systematic Reviews e deve ser registrado na Prospero. E isso tem que ser feito antes da extração de dados, porque qualquer variação, tudo você tem que registrar e tem que ser aprovado antes nesses revisores por pares lá. Então, se um protocolo foi publicado, você fala, uau, meu protocolo, a chance de você desenvolver e a sua revisão sistemática ser aceita é forte.
Bom, então a gente agora vai passar para uma visão geral das revisões sistemáticas, focando os tipos de perguntas, tá? Então, a pergunta é a primeira etapa. Aí vocês me olham aqui, falando, Vilanice, já tem 38 minutos que você está falando, e só está na primeira coisa lá em cima, a gente vai sair daqui amanhã. Bom, se a gente fosse sair daí amanhã, teria fala para sair daqui amanhã. Mas eu só estou dando aqui uma visão geral, aspectos gerais. Então, a primeira etapa dessa etapa de desenvolvimento de revisão sistemática é a formulação da pergunta. Porque essa pergunta, ela, tradicionalmente, o que a gente vinha desenvolvendo, perguntas focadas em revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados que fazem, avaliam intervenções terapêuticas e comparam com outro e avalia depois o desfecho alcançado com aquela intervenção. Então, o JBI desenvolveu não só revisões sistemáticas de efetividade, que é um tipo de revisão sistemática, mas também metodologia para 10 tipos diferentes de revisões sistemáticas. E já tem novos tipos aí sendo desenvolvidos e logo será comunicado à comunidade internacional. Bom, nesse artigo aqui, que foi publicado pelo Zachary Moon, que é o diretor da ciência, da divisão de pesquisa do JBI, ele fala que tipos de revisão sistemática eu devo conduzir, e ele propõe uma tipologia, um guia para revisores sistemáticos na área das ciências da saúde. Então, o JBI desenvolveu 10 metodologia específica para 10 tipos de revisões. De efetividade, revisões qualitativas, revisões de custo ou revisões econômicas, revisões de prevalência e incidência, de acurácia de testes diagnósticos, de etiologia e risco, de síntese textual, de métodos mistos, umbrella reviews, que é a revisão da revisão, e revisão de escopo. Revisão de escopo não é revisão sistemática. Por quê? Porque amanhã a gente vai ver direitinho, mas não percam, viu? Venham amanhã. E porque a revisão de escopo, assim, está sendo a queridinha, assim, de pesquisadores, porque... E não é só no Brasil, não. No mundo inteiro. E vem sendo produzido muito material de revisão de escopo. E não é sistemático, porque não faz avaliação da qualidade metodológica dos estudos incluídos. Essa é uma das diferenças principais. Então, o desenvolvimento da pergunta é a primeira etapa para qualquer revisão sistemática. Então, a gente tem que fazer uma boa pergunta, porque é esta pergunta que vai ajudar os leitores a identificarem se um artigo deve ser lido ou não. Porque é para responder a uma pergunta, uma síntese da prática. Então, que vai informar a tomada de decisão para sintetizar qual é a melhor evidência disponível para. Então, a pergunta ela vai dar a base para os critérios de inclusão e exclusão. Vocês vão ver daqui a pouco vários tipos de perguntas que os critérios de inclusão estão devem ser informados na pergunta, e assim como nos objetivos. Então, uma boa pergunta, ela vai apoiar a revisão. Se você faz uma pergunta ruim, vai confundir, não vai ser aceito para publicação, não vai informar a prática, enfim, você vai perder tempo. Então, quando eu falei que a gente vai realizar uma revisão, a gente tem que pensar o custo, se há uma ampla variação na prática que vai justificar, que não pode, né, ser explicada pelas evidências atuais, se existem estudos sobre o seu tópico. Como eu disse lá no modelo, a gente, em março de 2020, não sabia nada sobre Covid-19. Em abril de 2022, nós temos muitas revisões sistemáticas sobre Covid-19.
tamanho foi a produção do conhecimento neste período. Para cada tipo de revisão, eu tenho um framework, um modelo mnemônico que vai informar esse tipo. A gente ouve falar muito de PICO. PICO é para efetividade, para custos econômicos, para métodos mistos, para umbrella reviews. PICO, com ozinho, para revisões de estudos qualitativos. COCOPOP para prevalência e incidência. PIRD para acurácia de teste diagnóstico. PICO, com ozinho, como de qualitativa, para síntese textual. Se eu vou usar métodos mistos, estudos quantitativos e estudos qualitativos, PICO e PICO com ozinho. Umbrella, se é revisão da revisão, porque já tem tanta revisão publicada que agora que o JBI desenvolveu um método de umbrella, de guarda-chuva, para onde entram todos os tipos de revisão. Então, todos os mnemônicos serão utilizados. E o Scope Review, que é o PCC, que nós vamos ver direitinho. Então, eu vou passar agora algumas telas só para vocês entenderem qual é o tipo da pergunta e o que a gente está vendo de objetivo, desenho e o mnemônico indicado. Então, estudos de efetividade, ou revisão de efetividade. O que é a efetividade? Eu vou verificar em que medida uma intervenção, quando usada de forma adequada, ela atinge o efeito pretendido. Então, qual é o objetivo de uma revisão de efetividade? Avaliar a efetividade de um determinado tratamento, de uma prática e seu impacto nos resultados. Para esse objetivo, que desenhos de estudos entram nesse tipo de revisão? Os estudos experimentais, os estudos quase experimentais e os estudos observacionais. Para esse fim, eu vou usar o mnemônico PICO, P de população, I de intervenção, C de comparador e O de outcomes, que são os desfechos. Então, aqui tem uma pergunta de um estudo que está aí na tela, publicado em 2021, a revisão sistemática. E a pergunta da revisão sistemática é: qual é a efetividade do telemonitoramento em comparação com o cuidado usual nos comportamentos de autocuidado entre adultos com insuficiência cardíaca que vivem na comunidade? A gente podia fazer uma oficina aqui para vocês descobrirem quem é o P, quem é o I, quem é o C, quem é o O. Mas aqui eu estou já mostrando e está gravando aí, né, Ana? Depois vocês podem assistir e fazer o exercício. O que eu estou fazendo de intervenção? Qual é a intervenção que eu estou medindo a efetividade, avaliando a efetividade? É o telemonitoramento. O telemonitoramento é a intervenção, é o I do pico. Em comparação com o quê? Com o C do comparador, que é o cuidado usual. Telemonitoramento, cuidado usual. Qual é o desfecho que eu estou medindo, que eu estou avaliando? Comportamentos de autocuidado. Para que população? Adultos com insuficiência cardíaca, é a população. E esses adultos que vivem na comunidade. Então, não são adultos que estão lá internados no hospital. Então, esses critérios são importantes para a gente considerar quando a gente está fazendo a avaliação de revisão de efetividade. Revisões qualitativas, a gente vai ver um pouco mais amanhã. A gente vai avaliar, investigar a experiência ou significado de um fenômeno em particular. Qual é o foco que eu estou vendo aqui? É ver as experiências humanas, os fenômenos culturais, sociais, porque eu não estou avaliando aqui a efetividade da intervenção A em comparação à intervenção C, D, no desfecho X. Eu estou vendo qual é a experiência, qual é o significado para aquele grupo de população. Então, eu estou vendo que tipo de desenho aqui é da pesquisa qualitativa. E essa pesquisa é informada por uma filosofia qualitativa, por uma metodologia e um método de coleta de dados. Opa!
Ana, sumiu aí? Ah, não, sumiu. Aqui abriu uma outra tela aqui. Me escutam bem? Ah, ok. Sim, professora, a gente está E- escutando. Tá, então aqui, a P de população, I de fenômeno de interesse e CO de contexto. A gente vai ver um pouquinho amanhã. Quais são as experiências de idosos no acesso a serviços de saúde especializados em áreas rurais ou remotos, é uma revisão sistemática qualitativa publicada em 2021. Revisões de custos ou revisões econômicas, a gente é desenvolvida para determinar os custos associados a uma determinada abordagem, uma estratégia de tratamento. Particularmente, o que a gente está olhando? A relação custo-benefício ou benefício. Que tipo de desenho de estudos entram nessa revisão? Os estudos experimentais, os quase experimentais, e esses estudos, eles incluem custos e resultados dessas estratégias de interesse. Então, eu tenho a PICO com o contexto sendo considerado. Então, eu vou fazer uma revisão econômica no custo de alguma coisa. Por exemplo, qual é o custo e efetividade da reabilitação robótica em comparação com a fisioterapia convencional para pacientes com acidente vascular encefálico na perspectiva das organizações de saúde. Então, o contexto aqui está colocado, que também é uma revisão publicada agora em 2021. Então, os colegas da fisioterapia aí podem acessar essa revisão e ver qual é o custo e efetividade dessa reabilitação robótica em comparação à fisioterapia convencional. Um outro tipo de revisão é de prevalência e incidência, que a gente vai determinar a prevalência ou a incidência de uma determinada condição. E ela é uma medida da carga da doença. Nesse caso, os estudos de prevalência e incidência, que desenhos de estudos entram? Os estudos observacionais, incluindo estudos de corte, prospectiva, retrospectiva, caso-controle e transversal. Não são os estudos experimentais, porque eu estou acompanhando uma população e avaliando a prevalência, né, determinando a prevalência e incidência dessa condição, dessa doença, etc. Aqui eu vou usar o mnemônico COCOPOP, que é CO de condição, CO de contexto e POP de população. Um exemplo, qual a incidência e prevalência de quedas em adultos com deficiência intelectual que vivem na comunidade? Então, eu estou vendo incidência e prevalência de quedas nesses adultos, tá? Tem uma população adultos aqui, onde? Na comunidade. Também é uma revisão publicada em 2019. Revisões de acurácia de teste diagnóstico. Eu vou determinar quão bem um teste diagnóstico funciona. Então, ele é importante para determinar a precisão desses testes diagnósticos que são usados. Então, são dois tipos principais de estudos que entram nesse tipo de revisão, que são os caso-controle e os estudos transversais. E a gente vai usar o mnemônico PIRD, que é população, o teste de índice, o teste de referência, que é aquele que eu vou comparar, e o diagnóstico de interesse. Por exemplo, qual a acurácia do teste diagnóstico de procalcitonina sérica em comparação com a proteína C reativa em casos de suspeita de osteomielite e artrite séptica em crianças e adolescentes? É uma publicação também de 2021 de revisão de teste de diagnóstico, acurácia de teste diagnóstico. Um outro tipo de revisão é de etiologia e risco, que é feita para determinar a associação entre exposição ou fatores de risco específicos e seus resultados. Por exemplo, qual o desenho que vai entrar? São os estudos epidemiológicos ou os chamados estudos observacionais. Aqui eu vou usar o mnemônico PIO, que é P de população, E de exposição de interesse, O de outcome, ou desfecho, ou resposta. Quais são os fatores de risco modificáveis e não modificáveis
para crise hipertensiva em adultos com hipertensão, que é uma revisão publicada agora em 2021. Um outro tipo de revisões de síntese textuais, que tem o objetivo de revisar e sintetizar a opinião de especialistas, narrativa, uma política atual sobre um determinado fenômeno. E para que tipo de estudo entra nas revisões de síntese textuais? As opiniões de especialistas, os consensos, os discursos, comentários, suposições, afirmações que aparecem nos mais diferentes formatos, por exemplo, jornais, revistas, blogs, sites da internet, relatórios técnicos, etc. Aqui eu vou usar o PICO com o ozinho, como o quali. P de população, I de intervenção ou fenômeno de interesse e CO de contexto. Um exemplo, quais são as estratégias políticas para reduzir a mortalidade materna em mulheres grávidas e parturientes na América Latina? Eu não coloquei nenhum texto, porque essa aqui não tinha nenhuma revisão, precisava fazer uma revisão de síntese textual. Por exemplo, como os países, né, da América Latina estão utilizando como política para reduzir a mortalidade materna nessas mulheres da América Latina. Então, aqui eu vou ver documentos do governo, então vou olhar sites de Ministério da Saúde, ver jornais, revistas, blogs, textos escritos, monografias, etc. Revisões de métodos mistos, ela vai combinar, então, dados quantitativos e qualitativos ou integrar evidências quanti-quali para produzir conclusões mais informativas do que aquelas derivadas de evidências apenas em revisões de efetividade ou revisões qualitativas. O JBI usa revisões de métodos mistos para as revisões incluem aqui revisões de efetividade e as revisões qualitativas. Por isso que o mnemônico é PICO para síntese quantitativa e PICO para qualquer desenho de estudos primários, para os estudos primários qualitativos ou estudos primários quant. Entendeu? Então, uso os dois desenhos. Então, um exemplo. Quais são os métodos de banho mais eficazes, coisa bem de enfermagem, mais eficazes, ou outras intervenções de apoio relacionadas, e as experiências dos idosos com demência em centros de cuidados de idosos e contextos comunitários. Vamos publicar uma revisão sistemática publicada agora em 2021. Então, eu estou olhando quais são os métodos mais eficazes, então, efetividade, e qual a experiência desses idosos em centros de cuidados em contextos comunitários. Professora. Oi. Não, perdão. A Caroline fez uma pergunta sobre a necessidade desses métodos serem semelhantes. Então, eu acho que a pergunta dela está relacionada sobre a comparação dos métodos quant e depois a comparação dos métodos quali. Então, se há necessidade de semelhança entre os métodos, entre os tipos de estudo. Em métodos mistos? É isso que ela está perguntando? No geral, ela perguntou, mas acho que se encaixa bem nessa questão dos métodos mistos também. Quando eu vou usar as revisões de métodos mistos, seria interessante até você dar uma lida, Carolina, né? Isso. Dá uma lida, Carolina, nesse artigo publicado aqui em 2021, ele, na JBI Evidence Synthesis, que essas revistas elas são comercializadas pela Wolters Kluwer. Quando você dá uma lida, o que a gente vai olhar sobre a perspectiva quant e sobre a perspectiva quali? Então, eu vou fazer uma revisão que eu vou olhar os estudos quantitativos olhando-os sobre uma perspectiva qualitativa. Eu vou pegar os estudos qualitativos e olhá-los sobre uma perspectiva quant. Então, por isso que são métodos mistos. Eu não sei se eu te respondi, se era essa a sua pergunta, mas se não for, você elabora, aí a gente pode até depois abrir o microfone, aí a gente pode esclarecer melhor.
tá certo? Bom, a de Umbrella Review, que é a revisão da revisão. Então, vão entrar as revisões sistemáticas para fornecer uma visão geral e síntese das revisões sistemáticas existentes. Porque, gente, aquilo, já foram produzidas tantas revisões sistemáticas que já tem revisão sistemática que pode entrar numa revisão da revisão. São as guarda-chuvas, né? Então, e nesse caso, todos os mnemônicos são utilizados. Por exemplo, quais são os fatores que atuam como barreiras ou facilitadores do autogerenciamento de diabetes em adultos? Quais fatores estão associados ao autogerenciamento de diabetes em adultos? Então, aqui, tanto a gente pode ver estudos de efetividade, como estudos qualitativos, de prevalência, incidência, etiologia e risco. Revisões guarda-chuva. E a revisão de escopo, que a gente vai falar um pouco mais amanhã também, para determinar o escopo de um corpo da literatura. Então, os estudos aqui que vão entrar são os estudos todos que podem entrar para mapear o que você quer com a revisão de escopo, é mapear um corpo da literatura existente para responder a sua pergunta de revisão de escopo, para identificar, clarificar, por exemplo, embasar a área de pesquisa, para esclarecer definições, para ver quais são limites conceituais de um tema, lacunas de conhecimento. A gente publicou agora em 2020 na REUSP essa revisão de escopo, com a pergunta: quais as repercussões da infodemia na saúde mental de adultos e idosos no contexto da pandemia de Covid-19? Que esse é um fenômeno importante, viu, gente? Que está crescendo muito aí, é o fenômeno da infodemia, fake news e etc. Ok? Deixa eu só fechar isso aqui, porque daqui a pouco ele sai também. Bom, quando eu vou desenvolver uma pergunta, é uma habilidade fundamental. Você viu que os mnemônicos, todos os itens do mnemônico ao tipo de pergunta tem lá, ela vai fornecer a base para os critérios de inclusão e exclusão. E você vai estruturar, vai usar então essa estrutura, né, esse mnemônico, para guiar essa pergunta. E ela deve ser revisada sistematicamente. A gente tem que olhar essa pergunta para ver se ela está adequada, porque ela vai informar os critérios de inclusão e de exclusão. Então, agora a gente vai definir os critérios de inclusão e de exclusão. Aí, nos critérios de inclusão, nós vamos determinar quais artigos da revisão serão selecionados. Ela vai seguir uma estrutura usada para desenvolver a pergunta, vai permitir ao leitor entender o foco da revisão. A clareza dos métodos de inclusão vai garantir a replicabilidade da revisão. Então, quando eu vou dizer PICO, P de participante, quem é o participante, isso é um critério de inclusão. Quem é o participante, se tem limite temporal, de idade, se está em determinado contexto. O I é intervenção, que intervenção é essa? Então, definir essa intervenção, quem será o comparador, quais são os comparadores para medir aquela intervenção, e os outcomes, o PICO-O. Então, a gente precisa definir esse outcome, eu estou falando de estudo de efetividade, vai ser medido como? A partir de critérios. Então, são instrumentos validados. Então, isso precisa estar bem definido no protocolo. Então, quando eu vou falar dos participantes, eu tenho que descrever bem as características dessa população, descrever a intervenção, o interesse, a exposição, o fenômeno sob investigação, quais são os comparadores, os desfechos serão medidos, o contexto, se for uma doença, que doença é essa, os tipos de estudos serão incluídos, né? E tudo que não será abordado no formulário são critérios de exclusão. Então, existe uma dúvida, um erro, um equívoco. As pessoas falam assim: qual a efetividade da intervenção A em adultos com não sei o quê? E coloca como critério de exclusão, serão excluídos crianças, adolescentes. Gente, já não entrava. Critério de exclusão é aquilo que estaria dentro
mas por algum motivo não está, entendeu? Então, eu não posso, se eu falo que é adulto, não pode ter criança e adolescente. A próxima etapa, localizar os estudos com as estratégias de busca. Então, é uma característica fundamental que tem a revisão sistemática, é uma pesquisa muito abrangente, uma busca abrangente, que nós vamos localizar todas as evidências publicadas e não publicadas relevantes para a questão de revisão, que é o que a colega perguntou antes. Então, eu vou identificar, quando eu vou fazer essa abordagem para conduzir, isso vai envolver identificar recursos e fontes apropriados para fazer essa busca, desenvolver estratégias de busca, pesquisar as bases de dados bibliográficas, procurar por estudos não publicados e a literatura cinzenta. Vou também fazer a busca manual. Bom, aquele artigo entrou? Ok, aquele artigo entrou. Aí eu vou lá nas referências e vou ver as referências para saber se todos os estudos daquelas referências estão ali. Pesquisa, então, essa lista de referências é extremamente importante. Então, uma estratégia de busca é um processo muito iterativo, repetitivo, deve ser avaliado continuamente, refinado, é um processo difícil, demorado, por isso que é muito importante a participação de um profissional bibliotecário para que ele possa nos ajudar. A gente tem na escola a Juliana, e ela é membro do JBI Brasil, Juliana Takahashi, que desenvolveu expertise aí, né, nessa questão de metodologia, de estratégia de busca, e vários bibliotecários têm buscado fazer o curso de revisão sistemática que o JBI Brasil oferece, porque é um recurso extremamente importante, inclusive elas fazem parte como membro da equipe. Então, a gente está desenvolvendo agora uma revisão, a bibliotecária está presente, porque ela é uma autora também da revisão. Então, as características, quando eu vou fazer uma estratégia, é importante a gente dizer que aquela estratégia de busca, ela é eficaz quando ela tem a capacidade de identificar todos os estudos relevantes. Eu estou falando, então, ela é uma busca que tem uma alta sensibilidade, uma alta especificidade, ou seja, excluir os estudos que não são relevantes, e a gente tem que minimizar o risco de viés. E para isso, a gente tem que pensar em encontrar ou incluir aqueles estudos que não estão nas principais bases de dados. Porque todo mundo publica onde aceitar o artigo. Lógico que a gente quer nos estudos, nas revistas com fator de impacto acima de 1, né? Mas a gente tem que buscar tudo. Existem etapas da estratégia de busca. A primeira etapa, a gente primeiro faz uma busca inicial na PubMed Sinal, e aí a gente vai olhar, analisar as palavras do texto no título, no resumo e nos termos de índices usados. Então, a gente vai montar a estratégia de busca e vamos primeiro procurar no PubMed Sinal, nessa busca inicial. Depois que a gente, lá, título, resumo e os termos de índice. Depois que eu já fiz isso, eu vou para a etapa 2, que é a segunda busca. Aí eu vou pegar todas as palavras-chave identificadas, todos os termos de índice em todas as bases de dados publicadas, dos artigos publicados e não publicados. Então, vou fazer essa estratégia em todas as bases de dados. E na terceira etapa, ou terceira busca, aí eu vou olhar, revisar todas as referências bibliográficas de todos os estudos que foram recuperados para avaliação crítica. Tá? Essas etapas têm que estar descritas no protocolo e tem que estar descrita lá na revisão, no relatório da revisão. Então, eu vou buscar as palavras-chave, as palavras de texto livre, termos de indexação, cabeçalhos de assuntos, vocabulários controlados. Então, uma estratégia de busca abrangente, ela deve incluir tanto as palavras de texto, como as palavras de texto livre,
e termos de índice conforme a base de dados que cada uma delas tem termos controlados aí. Então, as palavras, termos e palavras-chave iniciais que eu identificar, eu vou escrever, eu vou documentar conceitos, termos coloquiais, palavras relacionadas. Vou dividir a pergunta da revisão, vou colocar população, intervenção, comparador e desfecho, e vou descrever com precisão os estudos iniciais relevantes para a revisão. Vou adicionar novos termos, então, à medida que eu for identificando nessas buscas, eu vou identificando novos termos, vão entrando. Então, e é importante eu fazer um piloto, um teste com o segundo revisor e ver se obtém material relevante. Então, eu Professora, título. Oi. a Isabela perguntou se é possível incluir manualmente referências no caso de uma revisão sistemática. Manualmente referência? Então, a gente faz a busca nas bases de dados e ela não encontrou, por exemplo, essas, mas em outros locais ela sabe que encontrou algumas referências. Ela consegue incluir manualmente na revisão sistemática? Sim, sim. Por isso que aquilo que eu falei, pense em incluir aquilo que você não encontra nas principais bases de dados. Foi publicado? Está numa revista que não é, às vezes não é tão bem conhecida, indexada é apenas uma base, por exemplo, BDenf. A gente está olhando tudo, vamos incluir, tá? A gente não deixa nada de fora, porque isso é uma fragilidade. Então, quando eu vou analisar esses termos, eu vou categorizar as informações para controlar esses dados, fornecer uniformidade, consistência e diminuir as diferenças ortográficas e culturais. Então, quando eu estou olhando para coisas, por exemplo, tem gente que escreve termos, né, na, na Europa usam uma terminologia, em outra, então eu tenho que incluir tanto aquela terminologia que é usada na Europa, como na América Latina, na Ásia, entendeu? Na Oceania, etc. As bases de dados, Medline, Embase e Signal, elas têm termos padronizados, como vocabulário controlado, e as bases de dados têm diferentes abordagens para indexar os seus artigos, tá? A gente também utiliza os símbolos de truncamento e coringa, né? Por exemplo, a gente coloca asterisco, interrogação ou cifrão, por exemplo, organize, porque eu posso encontrar organizing com Z, organizing com S, organized com S, com Z, organization. Então, se eu coloco organize, asterisco, eu vou recuperar todas as variações de letras e terminações dessa palavra. Permite também a língua inglesa e americana, por exemplo, color, eu coloco interrogação. Então, por exemplo, color, o color, randomized com S ou com Z, tá? E os operadores booleano, and, or, and not, e not, são também importantes. E a gente vai também utilizar os códigos de campo, o title and abstracts, text words, etc. Tá? Cuidado com a questão do limite temporal. Se é um assunto muito publicado, eu não vou estabelecer limite temporal. Se é uma intervenção que começou a ser utilizada no ano de 2000, ok. E você tem que justificar que você vai fazer busca a partir de 2000, porque aquela intervenção foi introduzida em 2000. Você não pode falar, eu vou fazer uma revisão nos últimos 5 anos e 10 anos. Não faz nenhum sentido, será rejeitada, porque ela não vai recuperar toda a literatura, tá? Então, cuidado com essa questão de descrever, de recorte temporal. A gente tem muitos tutoriais lá na Escola de Enfermagem da USP, se vocês fizerem uma busca aí tem vários tutoriais. Aí a Ana também oferece muitos e eu recomendo fortemente, que eu já fiz esses treinamentos aí que a Ana ofereceu, que são super bons em
para fazer estratégia de busca, ela via Ovid, lá no portal Periódicos CAPES. É isso, Ana? Falei alguma coisa assim? Ok. Não, é isso mesmo. Então, aproveita aí que a gente aprende muito. A próxima etapa é selecionar os estudos. Então, nessa fase de seleção dos estudos, vou coletar todos os resultados, remover as duplicatas, selecionar o título e resumo para possível recuperação de texto completo, selecionar o texto completo para inclusão ou exclusão na revisão, a lista de referência dos estudos incluídos, e os estudos excluídos na fase de texto completo exigem um motivo para exclusão. Se você incluiu, você leu, assim, na dúvida, põe para dentro. Título, resumo e os termos. Responde a sua pergunta, sim ou não. Se você tem dúvida, põe para dentro para recuperar os textos completos, que aí depois você vai ler o texto completo. Aí você lê o texto completo, não responde a sua pergunta, então você vai excluir. Mas você tem que justificar e apresentar no anexo da revisão quais foram os motivos daquela exclusão, tá? Esse processo todo, ele aparece aqui, tem o Prisma, foi revisto agora e publicado em 2020, né, que mostra todo o processo de busca, e você tem que apresentar esse fluxograma Prisma, que mostra todas as etapas do processo de busca, desde a identificação até a seleção dos estudos incluídos, tá? O próximo é avaliação crítica dos estudos. Na fase de avaliação crítica do estudo, você vai avaliar a qualidade metodológica do estudo e você vai determinar a extensão ou o risco, ou quanto o estudo abordou o risco de viés em seu desenho, na condução do estudo e na análise. Então, aqui na avaliação crítica, a gente vai ficar muito focado na qualidade metodológica dos estudos e o quanto os autores minimizaram os riscos de viés. Então, isso aí é requerido em todas as revisões sistemáticas, porque são sistemáticas, não revisão de escopo, e as principais fontes de viés que podem avaliar a validade interna, a gente precisa evitar. E quando a gente, lá na avaliação, tem ferramentas para avaliar a qualidade metodológica dos estudos e tem perguntas específicas em relação aos diferentes tipos de viés. Os mais conhecidos são viés de seleção, ou seja, se foi feita a randomização e alocação adequados, se teve viés de desempenho, se o participante foi cegado, se o investigador também foi cegado, ele não sabia para qual grupo pertencia, se era o grupo intervenção ou se era o grupo comparador. Viés de detecção, então, o que significa? Cegar os avaliadores de resultados. Então, por exemplo, eu coletei os dados e eu vou mandar para o estatístico rodar as análises. Eu vou dar um envelope lá para coisa, A e B. O estatístico não sabe se ele está analisando o A é intervenção ou se o A é o controle, tá bom? Risco de viés de atrito, você vai evitar, por exemplo, tem estudo que mostra, fez um ensaio clínico randomizado, aí você olha lá, viu que teve perda de segmento ao longo, então começaram, no grupo com intervenção tinha 100 pessoas, no grupo controle tinha 100 pessoas, vamos imaginar, no início. Aí teve a intervenção, do grupo intervenção, 30 pessoas abandonaram. Aí, no final, a pessoa faz as análises com 70 pessoas, está errado. Então, aqui, você tem que avaliar com todos os 100 iniciais. Existe uma estatística que chama análise de intenção de tratar para evitar esse risco de viés. Então, alguns critérios para avaliar a qualidade metodológica ou rigor na pesquisa. A confiabilidade, a validade interna, que é o risco de viés, e a validade externa, é que aqueles resultados podem ser generalizados. Amanhã a gente vai falar nisso, esses itens em relação à pesquisa qualitativa. Como avaliar
criticamente. Existem muitas ferramentas, muitos instrumentos que são padronizados, que estão disponíveis, que tem uma lista de verificação para ver o desenho, a metodologia e para os riscos de viés. Critérios, eles pontuados como atendidos, eles não atendidos, ou pouco claros ou não aplicáveis. Então, quando você coloca lá a pergunta 1, você diz que sim, não, ou não aplicável, ou não está claro, unclear. Conduzido por pelo menos 2 membros da equipe, então de forma diferente, de forma independente. Então, os revisores são 2 revisores. Um faz a estratégia de busca e o outro faz estratégia de busca. Um faz avaliação da qualidade metodológica de cada artigo que entrou na revisão e o outro, de forma independente, faz, depois vai parear e ver se houve convergência na avaliação. Se não houve convergência, precisa discutir até um convencer. Olha, eu acho que aqui tem viés de seleção. Ah, não, por que você acha que tem viés de seleção? Por isso, por isso. Se ele me convencer, aí ok, então eu mudo sim ou não. Entra ou não entra aquele estudo? Então, se nós 2 não chegarmos a um consenso, eu vou chamar uma terceira pessoa para tirar a prova, fazer a prova real. A revisão deve incluir um resumo narrativo da qualidade metodológica geral dos estudos incluídos e deve ser apoiado por uma tabela que mostra os resultados da avaliação crítica, tá? A extração dos dados é um processo de obtenção e registro dos resultados e detalhes relevantes dos estudos primários. Existem ferramentas padronizadas de extração dos dados, JBI tem isso. A extração de dados ela vai ocorrer em 2 fases. Na primeira fase, você vai extrair dos artigos todas as características dos estudos, a população, contexto, que população é essa, que intervenção, comparador, relacionados àqueles dados do mnemônico. E a fase 2 são as medidas de efeitos, valores do P, intervalo de confiança, a relação entre as variáveis, os métodos estatísticos, então, que foram empregados. Na síntese dos dados, você vai fazer uma síntese narrativa, quando possível, a meta-análise, você vai apresentar uma síntese gráfica e tabular. Todas as revisões sistemáticas do JBI usam a ferramenta Summary. O Summary tem do protocolo até o gráfico de meta-análise ou até o gráfico de meta-agregação, que é para as revisões sistemáticas qualitativas. A meta-análise é uma análise estatística dos estudos incluídos homogêneos. Então, se os estudos são heterogêneos, não tem sentido você apresentar um gráfico de meta-análise se os estudos são heterogêneos. Aí exige uma outra oficina, um outro workshop, um outro webinar para trabalhar disso. Então, a síntese dos dados vai mostrar, descrever o processo de busca, a inclusão dos estudos, vai fazer um resumo descritivo dos estudos que foram incluídos, indicação da qualidade metodológica do estudo, os resultados a que se chegou, gráfico de a meta-análise ou não. Quando a gente apresenta os resultados, a gente faz uma síntese narrativa, então todas as revisões têm que ter uma síntese narrativa, os dados descritivos obtidos na fase 1 da extração de dados, lembra? Participantes, população, localização, intervenção, etc. Se pertinente, a meta-análise. O que a gente vai fazer nessa síntese narrativa? A gente vai sintetizar esses dados narrativamente e descrevê-los, de modo a que a investigação de semelhanças e diferenças entre os resultados de diferentes estudos são apresentados, a exploração das razões pelas quais qualquer diferença que tenha sido obtida e semelhanças são relatadas, a exploração de padrões existentes nesses dados, enfim, você vai descrever aqueles dados de maneira
apropriada e coerente, mostrando essas diferenças, essas semelhanças, etc. E é uma síntese, não é simplesmente o ato de chegar lá e descrever, resumir os principais resultados. Depois você tem que discutir cuidadosamente. É difícil para leitores discernir como as evidências elas foram avaliadas e se as conclusões são tendenciosas, se a gente não tiver uma síntese narrativa. E é importante, sim, definir uma estrutura clara, que mostre as características dos estudos, os dados extraídos que foram relevantes para a revisão. E essa estrutura ela deve ser discutida com antecedência e aplicada pelos autores da revisão, tá? O relatório da síntese, ela vai detalhar como os dados extraídos foram sintetizados, quais abordagens ou dados eles foram dicotômicos, foram realizados, que testes estatísticos foram empregados, em existe heterogeneidade estatística, ela foi considerada significativa, se a meta-análise, então, foi realizada, quais métodos específicos de meta-análise foram usados para que tipos de dados, que software foi utilizado. Então, a gente vai organizar essa revisão no relatório em inclusão dos estudos, qualidade metodológica, características dos estudos incluídos, achados da revisão, discussão, conclusões, recomendações para a prática e recomendações para a pesquisa. Essa é a estrutura dos relatórios de revisão sistemática. E a última etapa é interpretar os dados, estabelecer a confiança nos resultados. Aqui eu não vou falar, só vou mostrar para você. Tem o grade, né? Tem o grupo grade. Esse seria Grading of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation. É uma abordagem de classificação de recomendações, de avaliação e desenvolvimento. O JBI constituiu um grupo grade em 2016, e essa abordagem grade, ela vem sendo feita e ela foi disseminada em todo o mundo e foi endossada por muitas organizações, como, por exemplo, a OMS, a Cochrane, a NICE e o JBI também. E é uma coisa, e ele aparece aqui o artigo como com essa tabela grade. Agora a gente tem 5 minutos, aqui eu estou contando o tempo, e a gente vai entrar aqui, deixa eu ver se abre, num estudo, tá? Então, eu vou mostrar para vocês a estrutura de um estudo de... Tá vendo aí, Ana? Tá, né? Eu mudei de aba, tá vendo? Sim, tá Sim, aparecendo. tá. Ah, não, a aba a gente não tá vendo, ela ainda tá na apresentação. Ah, não? Não. Uai, eu mudei de... É que eu acho que aquela hora você selecionou só a apresentação, né? Ou só aquela aba. Ai, como é que eu faço aqui para mostrar? Acho que você vai ter que parar de compartilhar e aí selecionar essa Ah, outra entendi. aba. Então, espera aí, deixa eu maximizar aqui. Onde que eu vou parar de compartilhar? Aqui, parar de compartilhar. E agora eu vou compartilhar. Não é engraçado. Janela. Espera aí. Bom, na verdade, o que eu estava querendo aqui é mostrar para vocês uma revisão sistemática. Ah, é porque ela está maximizada. Deixa eu ver aqui se aparece agora. Veja se compartilhou. Ainda não. Não? Ô, Ana, eu vou mandar um link para você aqui. Tá bom. E aí você, onde está o chat nesse negócio aqui? Peraí, mais opções, galeria, mostrar efeitos, ligar a mão, onde que está o chat?
Eu não estou achando. Achei. Achou? Eu vou colocar aqui. Você mostra aí para mim, por favor. Não sei por que não está compartilhando. Esse é um artigo publicado. Se vocês olharem aqui, ele está full text links. Engraçado, porque era para estar mostrando aqui, porque eu só mudava de aba. Você conseguiu ver agora, professora? Aí você vai me orientando aqui. Tá, então, Ana, isso. Vai lá no WK, Walters Clover. Ó, esse artigo está publicado na revista JBAI Evidence Synthesis. Vai descendo aí, Ana. Eu quero mostrar para eles, para o grupo, é a estrutura. Então, tem o objetivo. Esse é o resumo. O objetivo, a introdução, vai descendo. Critérios de inclusão, os resultados, vai descendo. Ó, volta só um pouquinho. É aqui no Summary Findings? Ó, o Summary Findings. Clica aí no Summary Findings. Essa aí é a tabela grade que eu coloquei lá no estudo. Maximiza ele aí. Já está maximizado? Full size. Põe full size aí. Agora ele tá. Vocês conseguem ver? Não muito, aqui não aparece, não. Mas dá para ver. Então, essa é a tabela grade. Fecha ela aí. Eu vou compartilhar de novo a tela inteira, que aí vocês vão conseguir ver. Agora você consegue ver, né? Isso. Ó, tá vendo, gente? Aqui tem o título, a bibliografia, a referência completa. No grade, cada revisão, cada desfecho, a gente mostra uma tabela diferente. Então, esse aqui é o efeito do telemonitoramento no autocuidado, no comportamento de autocuidado em adultos que vivem adultos com insuficiência cardíaca que vivem na comunidade. Então, tem aqui o impacto, aí ele vai falando quantos estudos, ensaios clínicos entraram, estudos experimentais, quantos, na terceira coluna, quantos participantes foram envolvidos, 1.687, a confiança desses achados aqui diminuiu, colocou como moderada, e os comentários, por que não colocou, por exemplo, como um nível alto nível de recomendação. E aí, pode fechar aí os comentários. Então, isso é uma tabela grade, todos os artigos de revisão de efetividade tem isso. Aí desce, Ana, por favor, para voltar para o artigo. Isso. Vai descendo aí. Aí, peraí, não, vai. Ó, a introdução, sobe um pouquinho. Sobe um pouquinho onde está a introduction. Aqui. Aí. A introdução, ele vai falando. Na introdução, você tem que colocar os critérios de inclusão que são definidos aqui, tá? Então, não é colocar aqui os critérios de inclusão. Você tem que fazer uma abordagem, por exemplo, a doença cardíaca, a insuficiência cardíaca, acomete pessoas. Então, geralmente começa com a epidemiologia, vai descendo, e aí vai descendo. Aí vai falando, o telemonitoramento, autocuidado. Parou. Sobe um pouquinho só. Um pouquinho. Depois, antes. Não, antes da... Aí, ó. Aí a pergunta de revisão, aqui ele deve ter colocado que foi feita uma busca, né, de revisões sistemáticas. Ele vai falando que fez essa busca, o que ele encontrou. Aí vem a pergunta de revisão. Os critérios de inclusão, de exclusão, aí vem os critérios de inclusão, é a estratégia PICO, que é um estudo de efetividade, os participantes, as intervenções, os comparadores, pode descendo, os comparadores, os outcomes que foram medidos, os tipos de estudos, o método, a estratégia de busca, pode subindo, pode continuar, a seleção dos estudos, continua. Aí o grade, o fluxograma Prisma
Só que esse estudo foi ainda publicado com o fluxograma Prisma anterior, né? Identificação, seleção, elegibilidade, ok, e os estudos incluídos, pode fechar, meu tempo já acabou, né? Pode fechar, desce. Avaliação da qualidade metodológica dos estudos, pode descer. Parou aí um pouquinho. Esse aí, quando você faz isso no Summary, esse aí é o tipo de estudos. Amplia aí, Ana, por favor, só para a gente ver. Esse aqui é de ensaios clínicos randomizados. Ensaios clínicos randomizados. São 13 perguntas relacionadas a ensaio. Então, a citação, cada estudo, aí é yes, no ou unclear em cada pergunta de cada estudo. Isso que é a avaliação da qualidade metodológica, ele vai responder sim, não, unclear para cada uma dessas perguntas lá. Pode fechar e voltar lá. E aí ele mostra dos ensaios clínicos randomizados que entraram, dos estudos os quase experimentais que entraram, pode descer. A extração dos dados, a síntese dos dados, a avaliação da certeza, da confiança dos achados, aí que ele fala do grade, os resultados, a inclusão dos estudos, a qualidade metodológica dos estudos, a característica dos estudos incluídos, o país, os contextos, participantes, está vendo? Tabela de distribuição dos estudos, aí vai mostrando as intervenções, os achados da revisão, os outcomes, os intervalos mensurados, os outcomes do comportamento de autocuidado. Aí vai falando para cada desfecho que foi avaliado, o que encontrou, pode ir. Vai descendo, é longo a revisão sistemática, pode continuar. Aí vem a discussão. Aí ele vai discutir todos esses achados. Pode continuar. As limitações da revisão, pode continuar. As conclusões, recomendações para a prática, pode continuar. Recomendações para a pesquisa. Aí vem aqui, toda estratégia de busca, gente, tem que ser colocado. Tá vendo aí, em junho, na verdade, esse artigo aí, ele foi publicado em junho e foi atualizado em novembro de 2019. Atualmente, você tem que colocar exatamente o dia. Então, por exemplo, na Medline, na Web of Science, você coloca dia 12 de abril de 2022, tá? E aí ele vai colocando toda a estratégia, quantos foram recuperados, tá? Tá lá, 15 de novembro de 2019. Qual é a estratégia de busca e quantos achados foram recuperados? Fecha aí, por favor. Desce, tá vendo em todas as bases de dados. Aí dos estudos inelegíveis, né? Depois a justificativa, por que esse estudo não entrou lá, né? A citação e razão para exclusão. Pode descer. As características dos estudos incluídos, aqui vai, aquela tabela, lembra lá da fase 1, que eu estudo o país, o contexto, as características dos participantes, etc. Então, você apresenta numa tabela em anexo, tá? Ok, pode continuar, não sei se... Aí as referências, keywords, aí agradecimentos, financiamentos e etc. Então, gente, isso aí é uma forma de mostrar a revisão sistemática. E eu vou só mostrar uma coisa que eu não sei se todo mundo vai estar. Eu vou compartilhar aqui a minha janela, porque eu quero fechar. Quando está compartilhando, Ana?
Ainda não. Não? Uai, eu pus para compartilhar, vou de novo compartilhar. Gente, eu estou acabando, vocês já vão aposto que um monte de gente já saiu aí, porque o horário estourou, Não, mas eu só quero professora, mostrar. a gente ainda tem 219 pessoas. Nossa, que Sim, coisa boa. tá todo mundo Ah, bastante mostrou aí interessado. agora, Ana? Ainda não. Que coisa. Ué, porque eu estou colocando como compartilhamento, Você compartilhar. botou tela cheia? Ó, área de trabalho. Ah, não. Janela. Ah, deixa eu colocar guia do Chrome, não. Revisões temáticas. Deixa eu ver se aqui compartilhar como guia do Chrome. Agora sim? Agora foi. Ah, é porque eu tenho que compartilhar como guia do Chrome. Ah, tá. Então, deixa eu só Ah, porque maximizar. tá no Google Drive, né? É, então, vamos ver aqui. Deixa eu maximizar aqui. Aqui. Ó, eu só quero mostrar, já estou finalizando. Gostaria que vocês visitassem o nosso site, o site do JBI Brasil. Lá tem muita informação, tem muito acesso a vários links, inclusive o JBI Global. Então, vocês podem navegar aí, ver coisas que estão sendo publicadas, conhecer um pouquinho da nossa história. Também gostaria de convidar vocês a participar do 4º Encontro Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que neste ano estamos comemorando, esse é o nosso selo dos 80 anos da Escola de Enfermagem da USP, protagonismo na pesquisa em enfermagem e desafios do desenvolvimento sustentável. Era isso que eu queria mostrar, então queria agradecer, né, mais uma vez a oportunidade, e caso vocês tenham interesse, posso responder alguma pergunta se for o caso, ou a gente termina, porque já são, eu estou falando há 1h39. Peço até desculpa aí pelo tempo excedido. Não, tá tudo bem, professora. Eu pensei, eu já compilei todas as perguntas, eu posso categorizar e mandar para você amanhã, se você quiser, durante a apresentação, respondê-las, acho que fica melhor, né? Amanhã a gente Ótimo. fala sobre os estudos Quali e sobre a revisão de escopo também. Aí tem várias perguntas que estão relacionadas, então acho que a gente consegue colocar para amanhã para não se estender muito. Mas muito obrigada, de verdade, foi muito proveitoso, que acho que o pessoal gostou bastante também, que eles estavam bem participativos no chat. E agora tem só Ah, elogios aí no chat para você. Eu já encaminhei o link do grupo do JBI na EUSP para eles pelo chat. Se você quiser encaminhar também das inscrições para esse, me manda por WhatsApp, que aí eu coloco no e-mail que vai para eles. Tá bom? Aí todo mundo inscrições do... desse encontro internacional. Ah, tá certo, eu te mando sim, viu, Ana? Tá? Aí eu compartilho Obrigada, com agora todo eu... mundo. Eu Imagina, vou então ver os comentários aqui no chat, gente, porque eu não olhei nada, viu? Porque a gente fica falando demais, e me desculpe que eu falo muito e tenho foi pouco tempo, ótimo. mas na verdade Imagina. essa visão geral mesmo, porque como eu disse, o nosso curso tem 40 horas de duração, né? Então, Sim. mas obrigada, viu, gente? Boa noite. Eu vou ficar só mais um pouquinho aqui, porque eu quero ler esses comentários, e amanhã eu espero encontrar vocês aqui amanhã, se puderem estar presentes para a revisão de estudos qualitativos e revisão de escopo, tá bom? Boa noite a Tá bom. todos Boa e noite, muito professora. obrigada Obrigada. pela Tchau, tchau. presença. Ana, não me tira ainda não, que eu quero ler os Pode deixar, eu comentários vou ainda. deixar aqui, depois eu fecho. Tá Tchau. bom. Obrigada.